podcast de hoje fala com uma grande personalidade amapaense, de família tradicionalíssima. Nascida na favela no dia 16 de dezembro de 1964. Eu falo com a Maria Elisa Carmo Silva, a Elisa Congó, tá? Ela que é professora, marabacheira, produtora cultural, ela é compositora, é militar da reserva, filha do seu Mário Amaral e da dona Raimunda, a dona Dica, e neta do seu Benedito Lino do Carmo, o velho Congó, que também era ladrão de Marabaixo, tá? Compositor da grande e tradicional música Nego Odia, tá? Estudou no Coraci Nunes, no IETA, e concluiu seus estudos no CCA. Depois foi para a Unifap, fez Recursos Humanos e na UNAM, Administração de Empresa, tá? Fundou a Associação Cultural Raízes da Favela Dica Congó, no dia 8 de outubro de 2015. Também é fundadora da Academia Amapaense de Batuque Marabaixo. Elisa Congó faz parte do Comitê Gestor de Salvaguarda do Marabaixo, do Instituto Patrimonial Histórico Artístico Nacional, o IFAM, onde colocou como Patrimônio Cultural Imaterial, no dia 8 de 11 de 2018, o nosso tradicional Marabaixo. Tá? Também ela é grande incentivadora do Marabaixo estilizado, tá? Do Marabaixo de raiz, tá? Faz workshop nos logradouros públicos, nas repartições públicas, nas escolas municipais e estaduais aqui do nosso Amapá, também seminários, encontros, tá? É a grande organizadora do Ciclo do Marabaixo, que começa no sábado, de Aleluia e vai até o Domingo do Senhor. E passando por aí, gente, vem toda aquela tradição aqui na favela, por exemplo, tem o Almoço dos Inocentes, tem também a Missa da Santíssima Trindade, tem as novenas, tem também o café da manhã que é feito aqui, o caldo, a gengibirra que não pode faltar, o domingo do Espírito Santo, o domingo da Santíssima Trindade, até o Marabaixo do Mastro, tá? Que conclui esse ciclo. Ela também é uma grande defensora da Lei 10.639 de 2003, que inclui no currículo escolar em todo o Brasil a história cultural afro-brasileira e africana. Tá? Elisa, prazerzão, e é um orgulho ter mais uma amiga de infância para contar essa história. Vamos começar pela tua infância. Eu me lembro que eu morei um pouquinho aqui na favela, conheço a Dona Domingas, conheço o Rodrigo Chevrolet, que você vai falar, que foi um dos primeiros jogadores de futebol profissional a chegar no Nordeste brasileiro. Tá? Exatamente. Para mim, então, é um prazer imenso estar aqui contigo. Me conhece desde a infância, brincando de peteca, brincando de se esconder, papagaio, bola. Empinando papagaio. Essa rua hoje está bem coisa, mas era a torta a gente vinha com a bola ladeira, subia. Né? As casas lá em cima, exatamente. O joelho. Por isso que era favela, gente. Joelho, as casas lá em cima, o joelho está todo mundo arrebentado, só ferida de tanto cair lá de cima, não é isso? Por isso que o nome é favela, cheio de pereba. Pra gente, assim, é um imenso prazer estar com você, que a gente sabe o reconhecimento que você tem, que você continua junto conosco. É um amapaense que valoriza o que é nosso, tá? A gente viu isso. Então, esse é o objetivo desse nosso podcast, resgatar a memória e mostrar para as pessoas que nós temos história, sim. Não é o que o Arthur de Azevedo Henning, lá de 1978, dizia que o Amapá não tem história. Nós temos muitas histórias para contar, sim. Exatamente, a gente sabe desse objetivo, então pra gente assim é um prazer imenso, tá? Você conhece a minha família desde Egito, desde pequena. Sim. Então você sabe, nós fomos criados aqui, o velho Congó, tá? Morava aqui próximo também, descendo aqui, quando o velho Congó, no Rio de Noá.
que antes morava onde? Lá no Largo dos Inocentes, ali atrás da igreja de São José. O Formigueiro. O Formigueiro, onde no Largo dos Inocentes, onde não tem mais nada de inocente, onde é só uma putada Tudo ali atrás. começou lá, né? Então, após isso, né, Jandarim chegando, retirada dos negros, e o velho Congô não foi pro Laguinho, veio para a favela. Uns foram pro Laguinho, outros para a favela, juntamente com a velha Gertrude. Com a dona Gertrude. E morava próximo. Sim. O velho Congô morava aqui na Jovino, dobrando, ela morava na próxima rua, virando à esquerda, Sim. na Presidente Vargas. Então, eram vizinhos, continuavam vizinhos. E a minha mãe, que já era grande, casou-se e veio morar aqui na Mendonça Júnior, próximo também do pai. Aqui próximo também morava Maria Congó, tu lembra? Tinha Maria Congó. Então, a dona Raimundinha do Levindo. Então, continuam os filhos e os netos morando aqui nessa mesma rua, tá? O velho Congó, como você sabe, ele era bisneto de escravo, porque para cá veio. A família do velho Congó, de onde veio? Veio da República do Congo. Do Congo. Na condição, isso, na condição de escravo, para a construção do forte da fortaleza de São José de Macapá. E aqui se perpetualizaram. O velho Congó já era mapaense. Ou seja, você está na quinta geração do Guarabara. Por exemplo, o velho Congó, sabe que os pretos eles já tinham a noção do toque da caixa. Porque o continente africano é de lá que tudo surgiu, o toque da caixa, o tambor, tá? Aí veio o zimba, aí veio o saié, veio o marabaixo, veio o batuque, veio o samba, veio o candomblé, veio a quimbanda, veio a umbanda, então tudo veio de lá, entendeu? Então, tudo com tambor. Tudo com tambor. O velho Congó, como perdeu os pais muito cedo, a mãe, depois perdeu o pai muito cedo, o que ele fez? Ele foi alfabetizado, ele era alfabetizado, ele era um negro que sabia ler e escrever, sim, porque ele morou com os padres, ele foi morar com os padres, ele foi, de pequeno ele teve que morar para lá com os padres. Por isso ele sabia ler e escrever. Na época ele sabia o segredo quase de todo mundo, porque ele lia as cartas. Quem mandava para quem? Sim. Também virava o olho, lembra que ele virava o olho assim, a gente corria na frente dele. Curiosidade, gente, quando o comandante Aníbal Barcelos chegou aqui em 1979, o comandante Barcelos andava pelas ruas da cidade numa bicicleta com uma camisa do Fluminense. E andava por aí, tinha um jogo de dominó, era o divertimento dos adultos, né? Jogar dominó da tarde, e o Barcelos encostava e também jogava um dominó, jogava um futebol lá na praça Nossa Senhora da Conceição, lá, os solteiros e casados, ajudava o pessoal lá no Laguinho com São José, e assim o comandante Barcelos jogando dominó com o teu avô, com o teu tio, né? Meu tio. Teu tio, dizia, Congó, eu vou te fazer um homem rico. Aí eu não entendia, mas eu só tenho um terreno ali para trás do novo Buritizal. Aí ele conseguiu, gente, uma verba com Davi Andreasa, que era o ministro do interior, indenizou o seu Congós. É por isso que existe o bairro do Congós. E o outro bairro é do seu Muca, que também era parte, fazia parte. Porque era o seguinte, o velho Congó, como ele sabia ler, escrever e tal, trabalhava com o Zaguri, a dona Sara Rompé Zaguri. A dona Sara Rompé Zaguri, juntamente com o Zaguri, conseguiram esse terreno imenso para ele. O bairro dos Congós que é hoje. Mas o terreno ele começava ali, onde é mais ou menos aquele que vende comida, eu esqueci agora o nome. Começava aqui no Buritizal, não era essa divisão, era tudo dele. E onde ele criava umas vacas leiteiras, fazia divisa com a fazendinha. A fazendinha. Tá? Muito grande o terreno. E não era Congós, era Araçás. Por que Araçás? Porque tinha aquelas árvores de goiaba azeda, então era goiaba Araçás, então o nome era Araçás. E o Muca pediu para fazer um curral, para criar umas vaquinhas, né? Sim. O velho Congó tinha umas vacas leiteiras. Viviam da subsistência de fazer farinha roça. O pessoal vinha do Laguinho, para tu ver. Naquela época já existia pessoas que faziam esse trabalho social. O velho Congó era um deles. Sim. Vinham do Laguinho plantar e fazer farinha aqui no bairro dos Congós, onde é hoje, que antes era na Sás, tá? Sim. Pediu para fazer um curral e lá o meu avô já deixou com ele aquela parte lá. Era terreno demais, fica aí para ti. Ele não tinha essa ambição. Sim. E aí, graças a Deus, quando o Barcelos chegou, já indenizou, ele já não recebeu mal, mas quem recebeu foi os filhos. Realmente, eles ficaram bem. Sim. Minha mãe construiu casa, comprou casa em Belém, o Congó também, né? O interessante é que hoje existe, em homenagem a essas duas pessoas, o Congós e o Samuca, que fica aqui na zona sul do Macapá. E ainda tem, dentro do bairro dos Congós, ainda tem uma praça,
A Praça Benedito Lino do Carmo, que é o nome dele. E que tem uma rua também. E que tem uma rua, porque aqui tu vai é Claudomiro, aqui tu volta é Benedito Lino do Carmo. Então, graças a Deus, o meu avô foi reconhecido por tudo aquilo que ele fazia. Sim. E dentro da cultura ele colaborou muito, porque ele era um exímio tocador de caixa de Marabaixa, tocava muita caixa. Tanto era tocava como dançava. Compositor, ele e a irmã dele, a tia Juliana. Ele compositor dos mais, tem outros, mas o mais famoso que ficou hoje domínio popular, Nego Diá, que é Nego, você disse que dá na bola, Odiá. Nego, na bola você não dá, Odiá. Então, esse ladrão ele fez para encher o saco de um cara que era o bonitão da rua, que achava que era o lindo, tá? E que achava que era o lindo, e aí nessa época que aconteceu, ele fez para encher o saco desse cara, justamente para o cara saber que ele não era mais do que ele. Sim. Os ladrões de Marabaixa é isso. Eles retratam a realidade, eles retratam o dia a dia daquela comunidade, assim como eles servem para mexer com alguém, para dizer algo de alguém. Elisa, e na época passada, o ladrão de Marabaixa, ele foi tão importante que ele era a voz do negro dentro do contexto da sociedade. Sim. Eles não tinham voz, eles reclamavam e faziam os seus pedidos através do quê? Através da sua reivindicação, através das letras dos ladrões de Marabaixa. Quando fala que tem um ladrão que diz que a rua Presidente, aonde tu vai, rapaz? Por esse caminho só diz, a rua Presidente Vargas está ficando primor. As casas que foram feitas foi só para morador. Então, tiraram os negros da frente da cidade, do seu habitat, jogaram para o mato, porque o laguinho, porque tinha um lago no meio, e a favela, onde tiveram que desmatar as casas, tudo lá em cima. Ficava tudo lá em cima, tudo no Rio de Janeiro. Gente. Exatamente. Por isso que era a favela. Por isso que era a favela. Hoje não vê mais. A Mendonça Furtado ainda tem um pouquinho, a gente ainda enxerga. Elisa, explica aqui, você que é professora, produtora cultural, ladrão de Marabaixa. É porque ele rouba a cena, né? Exatamente. Você está cantando aí, o outro entra e rouba a sua cena. Exatamente. E vai roubando também as informações, o que ele quer contar, o que ele quer retratar naquele momento que ele está reunido na festa do Marabaixa. O ladrão é o quê? O ladrão ele retrata o dia a dia em versos e prosas daquela comunidade. Então, o acontecimento, aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga, e ele rouba aquela cena e transforma em música. E essa música é chamada de ladrão, onde tem uma voz principal e uma resposta. E que muitas das vezes você está cantando aqui e o outro entra como se fosse um repente, roubando a cena. Roubando a cena, por isso chama-se ladrão. E a dona Dica? A minha mãe acompanhou muito o pai. Sim. A minha mãe também era compositora de Marabaixa, mas compunha menos do que o velho Cogó, que ele era um crânio, mas dançava muito. E gostava demais de dançar Marabaixa. Mais dançadeira. Mais dançadeira, o que ela mais gostava. E cantadeira. Cantava muito. Cantadeira. Tudo que o velho fazia, passava para ela, quem cantava era ela. O velho não cantava, o velho já fazia só tocar e compor. E ela ali na barra da saia da dona Dica. Iniciei assim no Marabaixa. Jamais poderia imaginar que hoje eu iria me tornar essa cantadeira de Marabaixa. Por quê? A minha época, antigamente só quem dançava Marabaixa era velho e preto. Já existiam dois Marabaixa, um laguinho e um na favela. Os velhos não tinham a preocupação que hoje nós temos de repassar para as crianças. Sim. Hoje tem grupo de criança, tem criança cantando Marabaixa. Antigamente quem cantava só era velho. Marabaixa da juventude, né? E você também incentiva demais. Incentiva, o estilizado. E antigamente as crianças pequenas, elas só dançavam na barra da saia da mãe. Sim. Não podia. Então existia uma hierarquia. Tu só podia cantar depois que o pai e a mãe fossem embora. Eu comecei a cantar assim. Depois que a minha mãe começou a falhar a memória, com 82 anos, aí quando ela esquecia, eu entrava. Uma vez eu lembro que no Marabaixa eu ainda peguei um tapa assim na boca dela. E ela disse, cala a boca, moleque, quem está cantando sou eu. Porque existia essa hierarquia, hoje não. Eles não tinham esse pensamento, infelizmente, tá? Porque hoje a gente tem que treinar as crianças, a gente tem que fazer tudo isso, preparar, porque elas são a garantia da perpetualização daquilo que nunca vai acabar, que é a nossa cultura. Olha, o IFAM em 2018 declarou o Marabaixa como patrimônio material do Brasil. E fez um trabalho de anos e anos, né? 11 anos para chegar a esse reconhecimento.
esse reconhecimento. pesquisa, tá? Tem que fazer todo um laboratório daquilo, aí tem que ter comprovação, tem que ter as pessoas que eu faço parte, inclusive, lá no inclusive, me fala, essa gestão de salvaguarda que você faz, nós somos 16 justamente pessoas. É para manter as informações e salvaguardar o bem maior que é a cultura, que é o Marabaixo, porque ele foi escrito no livro de expressão. Sim. O Marabaixo é no livro de expressão. Então, antigamente eles não tinham essa preocupação. O infante, daqui por 10 anos, vai existir uma avaliação. O bem pode continuar sendo patrimônio ou não. Mas o Marabaixo está tranquilo, porque nós não perdemos a principal característica, que é o toque das caixas. Agora, em decorrência disso, é por isso que você faz esse workshop, exatamente. Leva para as escolas, para as praças, justamente para fazer a perpetuação da cultura. O reconhecimento, o engrandecimento cada vez mais daquilo que é a nossa cultura. Sim. Por isso é que tem que ter isso aí. É o Comitê Gestor do Marabaixo, ele trabalha juntamente a isso, e nós somos 8 pessoas dentro desse comitê e que temos essa preocupação, essa indicação de que se deve manter o Marabaixo. E o Marabaixo, ele é um dos patrimônios que foi avaliado há pouco tempo, que mais teve repercussão, que mais cresceu e que mais tem a característica de manutenção. Com certeza, Elisa, eu nasci no Laguinho, eu cheguei no Laguinho em 1969, e quem dançava Marabaixo lá era só os idosos. Os filhos tinham até vergonha de dizer que era marabaixeira. E foi uma resistência, gente. Só para vocês terem uma ideia, eles não eram convidados para nada, mas eles pegavam o tambor, a mulherada, a Dona Avelina, a Tia Biló, a Gertrude, a Tia Luci, elas iam. A Tia Zefa, elas iam e pediam lá um momento e faziam e ia lá. Então é assim, hoje vocês estão passando de geração. Eu já vejo outras pessoas, né, como você diz, que é o Roberto Carlos, a gente já põe apelido, porque os caras que são bons, né? Tem a Vanderleia. A Vanusa era a Tia Zefa que já morreu, né? Deixa ela te pegar. Dá logo um raio na tua cara, várias histórias, sai fora, pintante. Então o que acontece é o seguinte, eles não tinham. O preconceito era tão grande que você viu que teve um padre que expulsou o Marabaixo dele na frente da igreja, dizendo que era coisa satânica, era macumba, era umbanda. Outra coisa que é bom você falar, gente, eu já falei com o Mojoca, estou falando com a Elisa, falei com a Mariana Gonçalves, estou falando com a Rosa ou com a Mônica do Pavão. É que o Marabaixo, por muito tempo, porque ele ficou ficou obscuro, justamente por isso, porque os negros, eles não sabiam ler nem escrever, mas eles sabiam compor, e eles tinham um intelecto muito alto, grande. Por quê? Eles sabiam compor e levavam as letras direitinho, eles conseguiam decorar a composição que eles faziam. Tá? Então, o preconceito era muito grande, então ninguém queria dizer que era marabaixeiro, porque tinha um preconceito, é macumbeiro, é isso. E os pretos, em outra parte, os pretos eram tudo rezador. Como tem benzedor, é o secretismo, gente. O secretismo religioso. Só para você ter uma ideia, lá no Laguinho, é o Espírito Santo, aqui é a Santíssima Trindade. São costumes que crenças que eles trouxeram de Portugal, da África, lá do Marrocos, mas é um secretismo. É o lado pagão da religiosidade. Então, para você ter uma ideia, só para concluir aqui, dizem que os padres, o padre Júlio Maria Lombardi e outros padres diziam que Marabaixo era macumba. Só para você ter uma ideia, não tinha nenhum terreiro no Laguinho. Satânico, era coisa satânica. Nunca teve um terreiro de macumba no Laguinho. Tinha ali na fronteira a Tia Geralda, mas a Tia Geralda já mora lá no Pepe Socorro, que era o Igarapé das Mulheres. E aqui eu não me lembro de. Talvez o Tapioca, mas lá no centro da cidade. Então, mas aqui não existia também terreiro de macumba. E eles, para fugirem disso, eles escondiam isso. Tu sabe que sempre existiu. A primeira religião que teve no mundo foi a pagelança no Brasil. Eram os índios que benziam, que faziam patuá, que faziam tudo isso, né?
Então, os negros, para fugirem disso, eles procuravam fazer os seus barracões, ficavam dançando nas suas casas, e eles enfrentavam isso que tu falou, a resistência. O Marabaixo, ele existe e ele é hoje pela resistência dos nossos ancestrais. Que insistiram a tudo e a todos, e hoje o Marabaixo é reconhecido como patrimônio material. Nós somos apenas uma continuação, porque eles foram guerreiros, eles realmente fizeram a história, que hoje a gente está só continuando.